posso esquecer que Jesus já me deu a certeza, e as bênçãos do Pai já são minhas, isso eu posso crer. No Calvário já foi conquistados as minhas riquezas, e o que Deus já me deu tomo posse, eu não vou perder. Eu tomo posse da paz e alegria, eu tomo posse da sabedoria, eu tomo posse da bênção completa, eu tomo posse das portas abertas, eu tomo posse da cura e da vida, eu tomo posse do fim das feridas, eu tomo posse do amor e o perdão, eu tomo posse desta salvação, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do que Deus me deu, eu tomo posse como um filho seu, eu tomo posse. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas neste momento, enquanto nós cantamos este hino aqui. Ah, se tu soubesse o quanto Deus te ama. Glória a Deus. Ah, se tu soubesse o quanto Deus te ama, ah, se tu soubesse como Ele te reclama, acenderia em teu peito uma chama de esperança, encontraria em teu caminho muita paz e amor e confiança. A vida no além é um verdadeiro e santo amor, cantando hosanas ao divino pastor, que a ovelha conduz ao aprisco, com amor tira do abismo, na imensidão escura, Ele com amor a procura. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Ah, se tu soubesse como é grande o seu amor, ah, se tu soubesse, não sofrerias tanto amargor. Ainda é tempo de voltar, Ele está a te esperar. Ainda é tempo de voltar, Ele está a te esperar. Ele está a te esperar. Glória a Deus, com as nossas cabeças inclinadas. O irmão Juliano pede oração.
direção de Deus em um negócio que irá tratar. Vamos colocar diante do Senhor. É maravilhoso isso, nós colocar tudo nas mãos dele. A irmã Raquel pede oração por si e por seu esposo, Deus o sabe. A irmã Elisiane pede oração por seu filho David, que Deus o sabe. Vamos colocar diante do Senhor. Se você tem um pedido, Ele conhece, Ele sabe o que você está passando, o que você está necessitado. Coloca isso, fala para Ele nessa noite, creia somente. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos dirigir uma palavra de oração e levar diante dEle essas petições, essas necessidades, seja lá o que for, o Senhor conhece e o Senhor sabe. Senhor Jesus, Pai, aqui, Senhor meu Deus, foi colocado, Deus, esses pedidos aqui nesse papel, e nós podemos ver aqui, Pai, que os teus filhos têm colocado que o Senhor sabe e o Senhor conhece. E nós mesmo, Pai, nós não podemos saber, Pai, o que se passa uns com os outros aqui nesta noite, Pai, mas o Senhor conhece cada um de nós que estamos aqui. E o Senhor olha para cada coração, o Senhor olha para cada vida, Senhor. Pai, e nós queremos, Senhor Jesus, que cada culto que nós tivemos aqui neste lugar, cada vez, Senhor meu Deus, que nós reunimos aqui, Senhor, nós queremos que algo fique sinalizado em nossas vidas, Senhor. Pai, porque senão seria um tempo em vão, Pai, seria, Pai, um passar de tempo nós vir aqui e nós não levar nada para o nosso lar, nós sair daqui, Senhor, da maneira que nós entramos, Pai, nós não queremos, Pai. Oh Deus, fortalece cada um de nós, olha para nós, Senhor, nessa noite, com um olhar de misericórdia, Senhor. Pai, estamos aqui, Jesus, com anseio em nossos corações, estamos aqui, Pai, desejando, Senhor, ser abençoado pelo Senhor. Pai, como o Senhor tem falado, Senhor, através do nosso profeta, Pai, o Senhor disse que o Senhor estaria mais ansioso, o Senhor estaria, Pai, com um prazer maior de nos abençoar, Pai, do que nós ser abençoado pelo Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite nós confiamos em Ti, nós cremos, Pai. Fortalece, Pai, a nossa fé, Pai, para que assim, meu Deus, aquilo que nós vamos buscar aqui nessa noite, possamos levar, Senhor. Seja conosco agora, ao ouvir a Tua palavra. Pai, queremos, Senhor Jesus, que cada um, Senhor, que tem chegado aqui com a necessidade, como esses pedidos, Pai, mencionado aqui, Senhor, tudo está sendo colocado diante do Senhor, porque nós sabemos, Pai, que somente o Senhor mesmo é que pode nos ajudar. Só o Senhor mesmo é que pode, Senhor, nos socorrer, Senhor. Pai, o Senhor disse que o Senhor seria o nosso socorro bem presente, Senhor. Pai, o Senhor disse, Pai Santo, que nada nós podia fazer sem o Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nós estamos confiando somente em Ti aqui nessa noite. Por isso, Deus, nós te queremos, Pai, aqui neste lugar. Queremos que o Senhor faça moradia dentro de cada coração, Pai. E que a porção da Tua palavra nessa noite que será falada, ela possa, Senhor, acertar em nossos corações e ela possa, Senhor, produzir vida dentro de cada um de nós, Pai. Por isso, Senhor Jesus, nós confiamos em Ti e nós te pedimos, Pai, seja conosco mais uma vez, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder assentar, irmãos. Eu creio que já vai, que Deus possa abençoar cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo.
grande Science is taking the natural things and perverting it to do things that it wasn't intended to do. E a ciência está tomando as coisas naturais e pervertendo-as para fazerem coisas que não se pretendeu que fizessem. And so is scientific religion. It takes the Word of God and makes a church organization out of it instead of doing the things that it's supposed to do. E assim está fazendo a religião científica. Ela toma a palavra de Deus e faz uma organização da igreja a partir dela, ao invés de fazer as coisas que é para fazer. They say the days of miracles is past. The Bible said He's the same yesterday, today, and forever. Eles dizem, os dias dos milagres terminaram. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. There is no such a thing as divine healing. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. These signs shall follow them that believe. Não há tal coisa como cura divina. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem. In my name they shall cast out devils. They'll speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things that won't harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Well, all nations, everybody, every creature. O quê? Então todas as nações, toda a criatura. Oh, I'm with you even to the end of the earth, into the world, cosmos, the whole thing, into the consummation. These absolutely there. Eis que eu estou convosco até a consumação da terra, consumação do mundo, cosmos, a coisa inteira, fim da consumação. Ele está absolutamente aí. And now see, they take science and say, oh, well, as long as we gather together and join church and we become this and are a good straight member, we pay our... E agora veja, eles tomam a ciência e dizem, bem, contanto que nos reunamos e nos unamos à igreja e nos tornemos isto, ou um bom membro assíduo, pagamos nosso... See, it's not saying, oh, there is no such a thing as God. You heard my tape on the false Christ in the last days, see? Not the false Jesus. Satan knows better than that, see? But false Christ. Christ means the anointed one. Veja, não está dizendo, não há tal coisa como Deus. Você escutou minha fita sobre os falsos cristos nos últimos dias. Vejam, não o falso Jesus. Satanás sabia melhor que isso, veja. Mas são falsos cristos. Cristo significa o ungido. And they're actually anointed. Anointed with what? The Holy Spirit. To do signs and wonders. And they do it. E eles são verdadeiramente ungidos. Ungidos com o quê? Do Espírito Santo para fazer sinais e maravilhas. E eles os fazem. But see, when it comes down now, we're in the last age. Not back in the Pentecostal age there. We're over here in the last age. Mas veja, quando desce agora, nós estamos na última era. Não lá atrás na era pentecostal, estamos aqui na última era. And the first age began with the Word, which was Christ. And the last age has to end with the Word, which is Christ. E a primeira era começou com a palavra, a qual era Cristo. E a última era tem de terminar com a palavra, a qual é Cristo. And these other things, these shucks and so forth, as I've explained, is just carriers of the Word to serve its purpose until it comes into the full statute, see, of what the original grain was. E estas outras coisas, estas cascas e coisas tais, como expliquei, são apenas portadores da palavra para servir seu propósito até que isto chegue à plena estatura, veja, do que o grão original era. Now, 25th verse. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and he called his name Seth, for God said, she has appointed me another seed, instead of Abel, whom Cain slew. Agora o versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. And to Seth to him also there was born a son, and he called his name Enos, and then man began to call on the name of the Lord. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. See how that
serpent seed went off into science, education, cities, music, and great things in education and science and so forth. Veja como essa semente da serpente se desviou para a ciência, instrução, cidades e música e grandes coisas em instrução e ciência assim por diante. But the seed of the righteous one, who it was, see, Eve didn't have a seed. You know that the woman doesn't have a seed. The female, she has an egg, but not a seed. Porém, a semente do justo, o qual era... Veja, Eva não tinha semente. Você sabe disso. A mulher não tem semente. A fêmea, ela tem um óvulo, mas não semente. But she appointed him a seed. See, appointed by God's appointment, she took the seed. The great seed, of course, from the woman was that God gave. Porém, ela deu-lhe uma semente, veja, dada por designação de Deus, ela recebeu a semente, e a grande semente, naturalmente, da mulher, foi essa que Deus deu. See, God appointed her a seed instead of the one that Cain slew, that the enemy, death, serpent seed, slew God's seed in perversion there, you see. Veja, Deus lhe deu uma semente em lugar da que Caim matou, que o inimigo, a morte, a semente da serpente matou a semente de Deus em perversão ali, veja. God appointed to the woman a seed which is Christ. See, to bring back the original seed again. You see? Deus deu através da mulher uma semente, que é Cristo, veja, para trazer de volta a semente original. Você está vendo? And so, you see, the perversion brought death through education and intelligence and what we call today science and religion and so forth. It brought death. E assim você vê que a perversão trouxe morte através da educação e inteligência e do que chamamos hoje ciência e religião e assim por diante, trouxe morte. But she appointed him a seed, and then man began to call upon the name of the Lord. It began to come back to the Word again. See? Mas ela deu-lhe uma semente, e então o homem começou a invocar o nome do Senhor e começou a retornar à palavra. Está vendo? And remember, follow that seed as we'll track it in a few weeks on this serpent. You follow that, it switches right to the Scripture. E lembre-se, siga essa semente, quando a rastrearmos em algumas semanas sobre esta serpente. Siga, ela serpenteia direto através da Escritura. Watch it. Them two vines grow right together, as you heard my message on the vine. Observe-a, essas duas videiras crescem bem juntas, como você escutou minha mensagem sobre a videira. They come right up together, and so close together that it would almost deceive the very elected, if possible, in the last days when they come to the head. Elas crescem bem juntas e tão parecidas que isto quase enganaria os próprios escolhidos, se possível, nos últimos dias, quando chegou à cabeça. It puts forth a grain just like a wheat, but it isn't a wheat. See? It isn't. It's a shuck yet. Ela solta um grão, exatamente como o trigo, porém não é o trigo, veja, não é. É casca ainda. Now, see, there's civilization, education. I think I've got about 10 more scriptures you see wrote down there, but I think not to go through that. Agora veja a civilização deles, instrução. Acho que tenho mais umas 10 escrituras, veja, anotadas ali, porém acho que não vou falar sobre elas. But we understand about this, that education, science, and civilization is of the devil. That's right. It isn't of God. It is of the devil. Mas nós entendemos por meio disto que instrução, ciência e civilização são do diabo. Isso mesmo, não são de Deus, são do diabo. I don't say you shouldn't have it. No, certainly not. A little later on I can prove that God... Agora, eu não digo que vocês não deveriam tê-las, não. Certamente que não. Um pouco mais adiante nós provaremos isso, que Deus... Just like you wearing clothes, you women, us men. We wasn't supposed to wear clothes in the beginning. But see, being we live in this age, we must wear clothes. See? It's appointed to us to do that. Do mesmo modo que vocês, usando roupas, vocês mulheres, nós, homens, não era para nós usarmos roupas no princípio, porém, vejam, sendo que vivemos nesta era, nós temos de usar roupas, vejam. Foi-nos ordenado fazer isso. We must wear them, but in the beginning we didn't have to. See? Because we knew no sin. But now we have to. Nós temos de usá-las, porém no princípio não tínhamos de usar, veja, porque não conhecíamos pecado. Porém agora temos de usar. Now we have to have automobiles. Now we must go to places and visit and so forth in automobiles, in science and so forth. But it isn't of God. It is not of God.
Agora temos de ter automóveis. Agora precisamos ir a lugares e visitar e assim por diante, em automóveis e ciência e assim por diante. Porém, isso não é de Deus. Não é de Deus. Education, but God's form of education, civilization, science, is in its original condition. It goes beyond this, what we're doing. Instruções, porém, eles são a forma de instrução de Deus, de civilização, de ciência, é em sua condição original. Veja, vai além disto que estamos fazendo. Now look, they take certain things and put certain things together, and it makes a chemical that will destroy. Now leave them in their right position, they're all right. Put them together, you're all wrong. See? It brings death. Agora veja, eles tomam certas coisas e juntam certas coisas. E isto produz uma química que destrói. Agora deixe-as em sua correta posição. Elas estão bem, junte-as. Elas estão todas erradas, está vendo? Veja, traz morte. And when you try to take the Word of God and put it in religion of this world, you bring death to yourself. It kills the subject. See what I mean? It kills the person. E quando você tenta tomar a palavra de Deus e colocá-la em religião deste mundo, você traz morte para si mesmo. Isto mata o sujeito. Está vendo o que quero dizer? Mata a pessoa. You say, well, now look, you believe in God. Oh, now you don't have to believe that. You are church. Right? Then that's the boom that kills the subject. Você diz, bem, agora veja, você crê em Deus? Ó, agora você não tem de crer nisso. Se você, nossa igreja, aí mesmo, esse é o estrondo que mata o sujeito. You've got to let everything fall aside and take the word only. Stay right with that word. Don't leave when God said so. That's just what it is. Você tem de deixar tudo cair para um lado e tomar a palavra somente. Fique exatamente com a palavra. Não saia. Quando Deus disse assim, é exatamente o que isso é. I don't care what education can prove. In the days of Noah, they could prove there was no water up there in the skies, but God said there was coming some down, and it comes. That's right. Não me importa o que a instrução possa provar. Nos dias de Noé, eles podiam provar que não havia água nos céus lá em cima, porém Deus disse que desceria alguma, e desceu. Isso mesmo. They say today there's no fire up there to fall, but watch it fall one day. Huh? How are we going to do this and do that? Watch God do it. He said it would do it. Dizem hoje, não há fogo lá em cima para cair, mas observe-o cair algum dia. Como vamos fazer isto e fazer aquilo? Observe Deus fazê-lo. Ele fará. Ele disse que isto o faria. And that seed will take a hold somewhere. Glory to God. The only thing it's looking for today is a bedding ground. Somewhere that it can bed. E essa semente se desenvolverá em algum lugar. Glória a Deus! A única coisa que ele está esperando hoje é um campo, algum lugar em que ela possa se alojar. It'll start in somebody and they'll pervert it, spray it like it did Eve. It started in Eve for her to bed forth and bring forth sons of God, not sons of Satan. Começará em alguém e eles a perverterão e a pulverizarão como ele fez com Eva. Começou em Eva, para ela abrigar e produzir filhos de Deus, não filhos de Satanás. But she was a bedding ground and it fell in the wrong place. So will the word fall in an unbeliever or doubter or skeptic. You'll make a church member out of him, but never a son or daughter of God. Porém, ela era um campo de cultivo e caiu no lugar errado. Assim cairá a palavra num incrédulo, ou num duvidador, ou num cético. Ela fará deles um membro da igreja, porém nunca um filho ou filha de Deus. You tell them let their hair grow, they'll laugh in your face. You tell them to do this or that or man to do it, they'll laugh in your face. Diga-lhes para deixar o cabelo crescer, elas rirão na sua face. Diga-lhes para fazer isto ou aquilo, ou para o homem fazê-lo, eles irão na sua frente. It's not sons of God, it's the wrong bedding ground, yet they're holding the seed. Não são filhos de Deus. É o campo de cultivo errado. Ainda assim estão contendo a semente. See the false anointed ones? They're anointed, yes, with the Holy Spirit, speaking tongues and do signs and wonders, but it's of Satan. Está vendo os falsos ungidos? Eles são ungidos, sim, com o Espírito Santo. Falam em línguas e fazem sinais e maravilhas, mas é de Satanás. Jesus said, many will come to me in that day and say, Lord, Lord, have not I cast out devils and worked great mighty works and wonders in your name?
He said, "Depart from me, you workers of iniquity." Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não expulsei demônios e fiz grandes e poderosas obras e maravilhas em teu nome? Ele disse, apartai-vos de mim, vós, praticantes da iniquidade. What is iniquity? David said, if I conceive iniquity in my heart, God will not hear me. See? Que é iniquidade? Davi disse, se conceber iniquidade no coração, Deus não me ouvirá. Está vendo? Iniquity is something that you know that you ought to do and you won't do it. You know better but won't do it. It's iniquity. See? Iniquidade é algo que você sabe que devia fazer e não faz. Você sabe melhor, porém não o faz. É iniquidade. Veja. You know that you should stay with the Word of God, but for the church's sake or somebody else's sake, or something else, you'll stray from the Word of God and do what the organization says. Well, I don't know, my church says we should do it this way, and I believe it this way. Você sabe que eles deviam ficar com a palavra de Deus, contudo, por causa da igreja ou por causa de algum outro ou alguma outra coisa, você se desviará da palavra de Deus e fará o que a organização diz. Bem, eu não sei. Minha igreja diz que devíamos fazer isto desta maneira, e eu creio nisso desta maneira. And you right before you that you shouldn't do it. That's iniquity. Depart from you that work iniquity. Veja, e está bem diante de você que não deveria fazê-lo. Isso é iniquidade. Apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade. Look at the great St. Paul in 1 Corinthians 13. He said, though I speak with tongue of men and angels. Veja o grande São Paulo em 1 Coríntios 13, ele disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Somebody want to lay on to that, that's the evidence of the Holy Ghost. Agora, e vocês que querem, ou alguém que queira se basear nisso como sendo evidência do Espírito Santo? Paul said, though I speak with tongues like men and angels and have not charity like you all have here among you, I'm nothing. See? Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, como todos vocês têm aqui entre vocês, nada seria. Está vendo? You can speak with tongues, yes, because it's a word. A preacher can take this word and go forth and preach it and say that word will grow. But the preacher can be a hypocrite himself. It's a word. See? Você pode falar em língua, sim, porque é a palavra. Um pregador pode tomar esta palavra e sair e pregá-la, e anunciar essa palavra, e essa palavra crescerá. Mas o pregador poderia ser um hipócrita, ele próprio. É a palavra. Está vendo? But the true living creature of God takes all of the purpose of the word. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out. And you add something else with that, you got a perverted plant. Mas a verdadeira criatura viva de Deus toma todo o propósito, a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. E se acrescenta alguma outra coisa a isso, você tem uma planta pervertida. If I start out here with the wheat and put a cucklebur with it and interbreed them together, if it could be done so with the pollen, and put in that, I got a wheat cucklebur. Se eu começo aqui com um trigo e coloco um joio junto a ele e cruzo um com o outro, se assim pudesse ser feito pelo pólen, eu introduzo ali, eu teria um trigo joio. See? It looks like a wheat and yet it's a cucklebur. It ain't genuine life. It can't reproduce itself again. See? It'll come forth, but it can't reproduce itself. Está vendo? Parece um trigo e ainda assim é um joio. Não é vida genuína, não pode se reproduzir novamente. Está vendo? Brotará, porém não pode se reproduzir. A donkey can breed to a mare horse and she'll bring forth a mule. But that mule can't breed back to a mule. It's a hybrid. Let every word bring forth of its kind. Um jumento pode cruzar com uma égua e ela dará cria a uma mula. Porém, essa mula não pode cruzar de volta a uma mula. É um híbrido, que cada palavra produza de sua espécie. See? It can breed once, and the church can come as an organization once, but it can't rebreed itself. It brings out another organization. Veja, pode cruzar uma vez, e a igreja pode vir como uma organização uma vez, porém não pode cruzar ela própria. Ela produz outra organização. Lutheran can't breed to Lutheran. It brought out a Methodist. And a Methodist brought out a Pentecostal. Luterano não pode cruzar para produzir luterano, produziu um metodista. E um metodista produziu um pentecostal. See? It can't rebreed back because it's dead. It can't start a revival. Where did God ever start a revival in an organization? Look over your history. He never did. It's the organization forms behind the revival. Veja, não pode cruzar de volta porque está morto.
não pode iniciar um reavivamento. Onde Deus alguma vez iniciou um reavivamento em uma organização? Examine a história. Ele nunca iniciou. É a organização que se forma após o reavivamento. When Luther, the man of God, came forth with the message of justification, behind him come the Lutheran Church. They could never could build up. Quando Lutero, o homem de Deus, saiu com a mensagem de justificação após ele, veio a igreja luterana. Eles nunca puderam se desenvolver. Then God sent a man by the name of John Wesley. There come a revival behind that. What they do? Organize it. Never could bring itself again. See? It's sterile. Então Deus enviou um homem chamado João Wesley. Ali veio um reavivamento após isso. O que fizeram? Organizaram-no. Nunca puderam cruzar novamente. Veja, é estéril. Hallelujah! But the word of God shall ever endure. That's right. It'll bring forth its kind. Aleluia! Porém, a palavra de Deus sempre ficará firme. Isso mesmo, ela produzirá de sua espécie. Here come a Pentecostal along. You can't look what it done. Organize. It can't rebreed itself. Aqui vem um pentecostal. Ele não pode. Veja o que ele fez. Se organizou. Ele não pode se reproduzir novamente. They can have old Robertses and everything else all over the country. You cannot do it. It'll hang right back to that old natural breed of the mule. It cannot. Eles podem ter Oral Robertses e tudo mais por todo o país. Isso não o pode fazer. Ele se inclinará exatamente de volta àquela velha espécie de mula. Ele não pode. No matter how many injections it has, it's still. How many of the spiritual affairs it has and whatever it has is, you're adults, you know what I'm talking about. Não importa quantas injeções ele receba, ele ainda é. Quantos os afazeres espirituais ele tenha e o que quer que tenha. E vocês são adultos, você sabe do que eu estou falando. No matter how many husband and wives it has and whatever more, how many little sisters it builds up out here in little churches and organizations, it cannot bring a revival. It's finished. Não importa quantos maridos e esposas tenha, e o que mais seja, e quantas irmãzinhas erga aqui fora, e pequenas igrejas e organizações, isso não pode produzir um reavivamento. Está terminado. It crossed up to the world from the Word of God and it cannot reproduce itself again. Cruzou para o mundo desde a palavra de Deus e não pode se reproduzir novamente. God raised up some other something and started His Word moving on. And if it organizes, it'll die too. Right. It cannot reproduce itself because it's a hybrid. Correctly. Deus levantará alguma outra coisa e porá sua palavra em movimento. E caso se organize, morrerá também. Isso mesmo. Não pode se reproduzir porque é um híbrido. Isso é correto. Look at your hybrid corn today. They say that's the best corn. It's a killer. It's what's killing you. Veja seu milho híbrido hoje. Dizem, esse é o melhor milho. É um assassino. É o que está nos matando. Your lives wasn't made for, your bodies wasn't made for that. Your bodies was made for the original grain. Sua vida não foi feita para... Seu corpo não foi feito para isso. Seu corpo foi feito para o grão original. That's the reason your fathers and mothers and so forth live longer. That's the reason they were tough. Essa é a razão porque seus pais e mães e assim por diante viviam mais. Essa é a razão porque eram robustos. Man 70 and 80 years old was rough and tough. See? They lived on the natural. Homens de 70 e 80 anos de idade eram rústicos e robustos. Veja, eles se alimentavam das coisas naturais. Watch these old mountain men out here live on deer and the original grains. Observe esses velhos homens das montanhas por aqui. Alimentam-se de veados e dos grãos originais. Put a man in here in a city. Here he comes along a big slop at about 35, 40 years old. Soft? Certainly. Ponha um homem aqui na cidade. Aqui vem ele, um frouxo, com cerca de 35, 40 anos de idade. Mole? Certamente. Get off the subject, don't I? No worries. But I'm trying to get it over to you, that civilization, what we call culture. Culture, you hear so much about that. Bem, eu saí do meu tema, não saí? Note, porém estou tentando lhe passar isto. Isso é a civilização, o que chamamos de cultura. Cultura. Ouve-se tanto disso. You ever hear what my estimation of culture was? It's a man that ain't got nerve enough to kill a rabbit, but can eat a belly full of it after somebody else kills it. So that's what I think of culture is. See, it's right. See.
Agora, você já ouviu qual é a minha avaliação de cultura? É um homem que não tem coragem suficiente para matar um coelho, mas que pode encher a barriga disso depois que algum outro mata. Deste modo, isso é o que eu penso de cultura. Veja, isso é isso mesmo, veja. God don't come, it ain't the culture of man into God. You don't civilize him into God. He's born a seed of God, from God, always was God, and can never be nothing else but God. You're not cultured into it. Deus não vem não é aculturar um homem para dentro de Deus, não se pode civilizá-lo para dentro de Deus. Ele nasce, uma semente de Deus, proveniente de Deus, sempre foi Deus. E nunca pode ser nenhuma outra coisa a não ser Deus. Não se acultura a pessoa para dentro disto. Now, how he has his kind of Eden, by a deformed seed. Satan has made his great Eden now. Agora, como ele tem seu tipo de Éden e por uma semente deformada, Satanás fez seu grande entardecer, seu grande Éden agora. What is it? Culture, science, beautiful churches, high steeples, fine polished preachers, education, D.A.D., Ph.D., LL.D., Doctor of Literature, Doctor of Divinity, Doctors of... O que é ele? Cultura, ciência, bonitas igrejas, altas torres, pregadores finamente polidos, educação, D.A.D., Ph.D., LL.D., doutor em literatura, doutor em divindades, doutores. Every time he pronounces that, it just takes him that much farther from God. Just throws him plumb away. Toda vez que você pronuncia isso simplesmente o leva esse tanto para mais longe de Deus. Simplesmente o lança bem para longe. And the congregations don't want somebody stand up there and use their words to hit, haint, and tote, and carry, and fetch. They don't want that. They want some beautiful something. E as congregações não querem que alguém se ponha ali de pé e use as palavras hit, haint, tote, carry e fetch. Eles não querem isso, eles querem algo bonito. That's the same thing Cain had on his mind, their daddy, at the beginning. Offered flowers and fruits of the land when God wanted sacrifice. Essa é a mesma coisa que Caim tinha em mente, seu pai, no princípio. Ofereceu flores e frutos à terra, quando Deus queria sacrifício. The man with the revelation of God, it was blood, not a pear, or peach, or plum, or whatever it was, or apricot, as they say now. O homem com a revelação de Deus foi sangue, não uma pera, ou um pêssego, ou uma ameixa, ou o que fosse, ou um damasco, como dizem agora. It was the blood that brought us out of the Garden of Eden, a degraded blood. A woman that let the seed of the wrong person be planted into the womb and started. Foi o sangue que nos trouxe para fora do jardim do Éden, um sangue degradado. Uma mulher que deixou a semente da pessoa errada ser plantada em seu ventre e começar isto. Now, we find, to prove the message is timely, what I'm speaking to you about, to prove it, look at the days of hybriding today, trying to make a prettier species. Agora encontramos, para provar que a mensagem é realmente oportuna acerca do que lhes estou falando, para prová-lo, olhe em volta nos dias da hibridação hoje, tentando fazer uma espécie mais bonita. Look at hybriding. Look in the plant life. Veja a hibridação. Veja na vida das plantas. Here, last summer, as this summer it was, I had a little wildflower you showed me out there a few minutes ago come on my mind. Aqui no verão passado, foi nesse verão, eu tinha uma florzinha silvestre. Ele estava me mostrando ali, há alguns minutos, isto me veio à mente. Little wildflower I had in a bed there, I had to water that thing twice a day to keep it alive. It was a hybrid. Uma florzinha silvestre que eu tinha neste canteiro aqui, eu tinha de regar essa coisa 2 vezes por dia para mantê-la viva. Era um híbrido. But it originated from another little yellow flower, which was put together with something else to make this flower. Mas ela se originou de outra florzinha amarela, a qual foi unida a alguma outra coisa para fazer esta flor. And that little guy stood out there when you could dig 10 feet in the ground. He couldn't find even enough moisture to spit. E essa uma se encontrava ali fora quando você poderia cavar 10 pés na terra e não encontrar suficiente umidade para cuspir. See, it was just living in the dust, and it was just as pretty, and it didn't have to be watered. It was original. It wasn't hybrid. There was nothing mixed to it. It was genuine flower. Veja, estava simplesmente vivendo no pó. E era igualmente bonita. E não tinha de ser regada. Era a original, não era híbrida.
Não havia nada misturado com ela. Era uma flor genuína. And this was something mixed with it. You had to water it and pet it and bathe it. See? This you didn't. No bugs got on it. E esta era algo misturado com ela. Tinha de regá-la e acariciá-la e mimá-la, está vendo? Esta, você não tinha. Nenhum bicho se aproximava dela. We have to spray it and everything else to keep them, the flies and gnats and things on them off like that. If you don't, kill them. You don't have a gnat one come near you. Temos de pulverizá-la e tudo mais para preservá-la, e as moscas e mosquitos e coisas tais, para dessa maneira mantê-los afastados. Se não o faz, eles a matam. Você não tem um mosquito, não se aproximaria dele. Oh, that's a real genuine born-again Christian. You can tempt him with anything you want to. He's still a Christian. Tempt her wherever you want to be, she's still a Christian. Oh, esse é um verdadeiro, genuíno cristão nascido de novo. Você poderia tentá-lo com qualquer coisa que quisesse. Ele, todavia, é cristão. Tentá-la onde você queira que seja, ela, todavia, é cristã. A lady from one of your brothers here, some of your people, their church wrote me a letter today. Said, Daddy don't want me to go to baseball or a basketball game, Brother Branham. Uma pequena dama de um dos irmãos aqui, algum de vocês, da igreja deles, escreveu-me uma carta o outro dia. Disse, papai não quer que eu vá a um beisebol ou a um jogo de basquete, irmão Branham. We believe, we said, this 12 years old, said, Brother Branham, we believe you have the word of the Lord, and what you tell us now. Said, I kind of think Daddy's wrong, but said, what you say I'm going to believe. Now, that sweet little girl, see? Nós cremos, ela disse, tinha 12 anos de idade, disse, irmão Branham, nós cremos que o irmão tem a palavra do Senhor no que nos diz agora. Disse, eu, de certo modo, acho que papai está errado, mas, disse, no que o irmão disser, eu vou crer. Agora, essa amável garotinha, veja. I thought, well, I said, honey, look, if you are a Christian, you're a Christian anywhere. No matter where you're at, you're still a Christian. Assim eu pensei, bem, eu disse, querida, veja, se você é cristã em qualquer lugar. Não importa onde esteja, você ainda é cristã. But I said, you see, on the basketball floor, what Daddy's thinking about, you hear them kids swearing and carrying on like that, I still believe you'd be a Christian. But you see, Daddy's more advanced in life than you are. See? Porém, eu disse, veja, na quadra de basquete, no que papai está pensando, ouve-se aqueles garotos xingando e se comportando dessa maneira. Eu ainda assim creio que você seria cristã, porém, veja, papai está mais adiantado na vida que você. Está vendo? I said, now you're 12 years old, and you said you had a little sister 4. Now she wants you to cut paper dolls. Oh, go on, I ain't got no time to cut paper dolls. See? You're far advanced than a little sister. Agora eu disse, agora você tem 12 anos de idade e disse que tinha uma irmãzinha de 4. Agora ela quer que você recorte bonecas de papel. Oh, continue. Eu não tenho tempo para recortar bonecas de papel. Veja, você está mais adiantada que sua irmãzinha. That's where the church ought to be today. Further advanced in the Word of God. Agora, é aí onde a igreja devia estar hoje, mais adiantada na palavra de Deus. Not Methodist, Baptist, Pentecostals, Presbyterian, but advanced in the Word. The sons and daughters of God. Não metodista, batista, pentecostal, presbiteriano, porém adiantada na palavra, a filhos e filhas de Deus. All right. The message being timely proved. Muito bem, muito bem. A mensagem sendo oportuna, provada. By his science and research, you see, they have tried to pervert everything, make a different seed, make a different stuff, make it prettier. Pela ciência, por sua ciência e pesquisa, veja você, eles têm tentado perverter tudo, fazer uma semente diferente, fazer alguma coisa diferente, torná-la mais bonita. Look at our sisters. I remarked a while ago about how pretty they look. Veja nossas irmãs. Eu comentei faz pouco acerca de quão bonitas elas pareciam. Oh, you might stand them up now here in a world's contest with some of these Glory Swansons or some of these stripteases and things over here in California, they'd miss it a million miles, but their name ain't on that book of fame. It's on the book of life. Oh, você poderia colocá-las aqui em uma competição mundial com algumas dessas Gloria Swansons e algumas dessas stripteasers e coisas tais aqui na Califórnia. E elas perderiam por 1 milhão de milhas. Porém, o nome delas não está nesse livro da fama. Está no livro da vida. Veja. A meek and a humble spirit is a great treasure to God. Um espírito manso e humilde é um grande tesouro para Deus. And the Bible said for our women,
to adorn themselves with the meek and humble spirit, subject to your husband and sweetness. That's what's a great price inside of God. That's right. E a Bíblia diz para nossas mulheres se enfeitarem com um espírito manso e humilde, sujeitas aos seus esposos e dulçor. Isso é o que é preciso diante de Deus. Está vendo? Isso mesmo. Not all this year. That's what they done. Max Factor has beautified women outwardly, which is of Satan. All that stuff is of the devil. Do you know that? Certainly, it's all of the devil. Não tudo isto aqui, isso é o que fizeram. Eles, Max Factor, embelezou as mulheres externamente, o que é de Satanás. Toda essa coisa do diabo. Você sabia disso? Certamente, é tudo do diabo. I remember my little wife, when she was pretty and young, she didn't wear makeup. Now she'd come up, I baptized her in the name of Jesus when she was little knee dresses like that. See? Agora lembro-me de minha pequena esposa quando ela era bonita e jovem. Ela não usava maquiagem, não. Ela veio, eu a batizei no nome de Jesus quando estava de vestidinho até os joelhos assim. Veja. But now she's getting old. She said, I'm just getting so wrinkled. I said, you know, as you get older, my eyes get dimmer. I remember the way you was, and I remember knowing in my heart what you're going to be someday. Porém agora ela está envelhecendo. Ela disse, estou ficando tão enrugada. Eu disse, você sabe, à medida que você envelhece, meus olhos ficam mais embaçados. Eu me lembro de você da maneira como era, e me lembro e sei no coração o que você será algum dia. Está vendo? Está vendo? With the quiet and sweet spirit that you have, God will get us together again over yonder. That will never be changed then. Veja, com o espírito quieto e amável que você tem, Deus nos reunirá novamente mais além. É isso. Então nós nunca seremos mudados. So why? But you see. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei pensando no irmão todo o tempo, no irmão César, ele veio lá do macaco branco. E se alguém de fora pensasse, diria assim, meu Deus, ele tem essa mesma fita em casa. Poderia tranquilamente ficar sentado em casa, escutando. Mas, como nos diz a palavra de Deus, não deixar de vos congregar, né? Certamente ele vai levar uma porção dobrada em seu coração por ter vindo aqui. Deus vai honrar ele, né? Esse esforço. E aquilo que o nosso irmão José Brando disse, que nós estamos escutando o pastor, né? Esse é o nosso pastor, que é a palavra de Deus, né? É um profeta, uma mensagem profética para nós, e que isso deve alimentar as nossas almas, irmão, porque este é o alimento espiritual em seu devido tempo. E esses dias eu fiquei assim um pouquinho nervoso, assim, em algum lugar que eu estava falando, não sei o que lá, que aquilo, contra o profeta e tal. Apareceu um determinado pastor. Eu disse que me mostrem, me dão uma coisa melhor que isso, então, sobre a face da terra, né? Me traz uma coisa melhor, eu vou, porque eu sei que não há nada melhor, né? Aleluia, glórias a Deus, né? Que nós possamos ficar com isso, irmãos. E às vezes eu tenho me preocupado, assim, parece que fica um pouco entediado, assim, ficamos assim murchos e tudo. Não era para nós estar assim, mas ainda assim eu prefiro isso do que um avivamento, como ele pregou, um avivamento falso aí, falando muita onda, muito isso e aquilo, porque a palavra tem que cair calada no coração. Semente não faz barulho quando ela entra na terra, né? Ela entra sob quietude, a chuva cai suave, a melhor chuva cai suave. O sol bate e não faz nenhum barulho, né? E produz e faz essa semente. Onde é que está a semente? Ela está escondida ali. Ela tem que cair. Você tem que receber ela no seu coração. Esse é o seu trabalho. E ouvi-la, a fé vem pelo ouvir, e ela vai entrar. Uma vez que ela entrou ali, deixa o sol da justiça bater nela. Rega ela com oração, com cântico, com vida vivida. E de repente ela começa a brotar. Louvado seja o nome do Senhor. E ela vai manifestar segundo a sua espécie. Ora, se temos a palavra verdadeira e nossos corações forem verdadeiros, a espécie será verdadeira. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que é muito bom estas coisas. Deus abençoe a cada um que tem vindo. Eu distribuí isso com o nosso irmão lá
de Alvorada. Ele imprimiu, ele mesmo paga e mesmo dá de graça, dá pronto, entregue para nossa casa. E eu disse aos irmãos, eu dei uma examinada, eu não vi nada que contradissesse qualquer doutrina, qualquer coisa contra a mensagem. Se você puder me mostrar, eu quero. Então, existe muita crítica aí por aí afora, mas eu estava dizendo para o irmão Fernando, nós estávamos conversando entre nós, e o profeta, por exemplo, nos deu ênfase para nós ler o livro O Peregrino, por exemplo, né? Ou então Hislop, dos mártires, né? E outros assim que são citados na mensagem. Todas as coisas que são boas, irmãos, que há um fundamento, eu não teria coragem de proibir, de ficar com legalismo, aí são esses que são os mais tortos que andam por aí, né? Se soubesse, quando você vê eles por aí, não tem mais torto, mas ficam falando, impondo que isso que é lixo, que isso que não sei o que mais lá e tal. Ai, Deus, me poupe, né? É lógico que nós temos que vigiar, e que eu tenho tomado essa posição de quando a mensagem que nós queremos, elas da fonte, queremos da voz de Deus, nós queremos a coisa mais correta, melhor, tudo, né? Mas longe de nós sermos legalistas. Eu li isso hoje à noite, o profeta falou aqui de novo. Ele disse, olha, eu preferia ser uma pessoa assim um pouco renegado do que ser um hipócrita. A única coisa que eu não quero chegar lá aquele dia como hipócrita, né? Porque hipócrita é pior. Ele faz aquele ar assim de religioso e tal, e no fundo não tem nada. Às vezes é melhor ver alguém um pouco mais esgualepado, mas aquilo que ele crê, ele é sincero, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu sou assim. Eu sei que eu estava falando com o irmão acerca de Davi, né? E a gente nunca deve tomar essas coisas e dizer, mas Davi também, não sei lá, porque isso que aquilo. Não, isso são escoras, isso não serve para nós, né? Isso é só para pegar uma bengala aí e querer se escorar em umas coisas assim, fazer as coisas erradas. Aí não está certo. Agora, quando nós falhamos sem querer, erramos porque caímos num laço de inimigo, erramos porque algo aconteceu, fraquejamos, então Deus nos sustentará, né? Então, nós temos aí o tipo de Davi. Aí temos um tipo de Davi que amou a Deus no coração. E isso que o profeta nos disse nesta noite. O seu coração está certo com Deus, né? Eu amo a Deus, eu sou real com Deus. Deus é real para mim e eu amo esta mensagem, eu creio nela. Não hipocritamente, eu creio. E às vezes não dou conta de viver tudo, mas eu gostaria. Este sentimento que deve ter sido tão triste para Israel, quando eles olhavam para a terra da promessa, eles saíram do Egito, com aquele negócio assim, irmãos, disse, olha, agora nós já estamos indo, e como eles iam a pé, não se esperava que fosse tão longe, né? Não se esperava que ia ficar um ano, eles esperavam assim, 1 dia ou 2 dias caminhar, né? Essa era a jornada que eles tinham, a jornada de 1 dia, jornada de 2 dias. E o profeta disse que mais ou menos uma semana eles caminhariam. E de repente, eles caminham. E o profeta disse que quando estava perdido no mato, à noite, olha, na tempestade da neve, ele começou a caminhar e rodar, e voltava para o mesmo lugar. Diz que os índios chamavam isso o caminho da morte, né? Voltava assim, ficava sempre no mesmo lugar. E Israel caminhou assim 40 anos. E eu penso, irmãos, há um lugar para nós chegar. Esta aqui é a nossa terra da promessa. E nós olhamos, parece que a coisa às vezes não vem, e nós estamos caminhando. Mas nós veremos a terra, né? Amém? A promessa é nossa, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos estar orando. Eu peço que vocês orem por mim e nós estaremos orando uns pelos outros para que Deus possa nos conduzir, nos ajudar, nos abençoar. Estou feliz por aqueles que vieram hoje à noite e espero que todos nós possamos estar juntos
no domingo pela manhã. E assim nós vamos continuar caminhando na presença do Senhor Jesus Cristo. Com as nossas cabeças inclinadas, com os nossos olhos fechados, nós peço para Deus aquilo que você estiver desejando em seu coração, uma coisa que está ardendo, você gostaria de obter isto, você gostaria de saber que Ele está conosco aqui neste lugar. Independe de sentimento, de movimentos, de gritos, de pulos. Você tem Ele sob quietude. Você tem Ele um amor, um queimor dentro do seu coração. Você não deixa Deus por nada. Você crê nesta mensagem. Você não trocaria por nada esta sua vida. Se para o mundo parece uma derrota, para nós é uma vitória. Para nós é algo que nós carregamos em nossos corações e vamos caminhando. Como disse o profeta, ainda que o inimigo às vezes faz trapaça, ainda que ele nos traz tentações e ele nos consegue pegar em alguma e tentar nos destruir, nós ainda estamos aqui. E caminharemos e andaremos dia após dia, noite após noite, semana, meses, anos. Mas um dia isto tudo haverá terminado. Um dia nós estaremos naquele lugar eternamente. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais decepção, não haverá mais morte, nem tristeza, nem angústia. Mas para sempre estaremos na presença do Senhor. Amado bondoso Deus e Pai, nós devíamos estar tão exuberantes, tão felizes, porque a nós é dado o privilégio de mecanicamente termos o equipamento que o Senhor nesta era permitiu que a voz do teu profeta fosse gravada, e nós foi dado também o equipamento eletrônico para que esta voz seja reproduzida e possa chegar aos nossos ouvidos e dos nossos ouvidos aos nossos corações. E em nossos corações estamos anelantes, e há alguma coisa, Senhor, que se de uma maneira parece que não há nenhuma atração, não há formosura, não há isto e aquilo outro mais, e alguém poderia vir no nosso meio e dizer que não vê nada. Mas, Senhor, isto é tão bom para nós, isto nos atrai a nós, isto tem alguma coisa nos chamando, e nós não conseguimos se separar mais disso, Senhor. Oh Deus, isto já calou em nossos corações, isso desceu em nossos corações como uma revelação, e algo nos diz: esta é verdade, esta é verdade, e nós queremos ficar nisso, Senhor. Se há algo que possamos fazer, Senhor, para melhorar, revela-nos, ajuda-nos, Senhor. Não queremos estar errados. Dá-nos sinceridade, Senhor Deus. Deixa-nos andar nos asmos da sinceridade e da verdade. Pai, a hipocrisia é tão feia, Senhor. Ainda que fracos, falhos, débeis, Senhor, Deus, nós colocamos aqui neste pequeno tabernáculo um pequeno número de pessoas humildes, simples, Senhor, que sem bens materiais, sem fama, como que desprezados aqui neste mundo, Senhor. Mas daqui, Senhor, nós não queremos outro caminho. Nós encontramos o caminho, a verdade e a vida, e por isso deixa-nos andar nele. Dá-nos graça para nos livrar deste inferno, das tentações, do pecado, de tanta coisa que de tão perto nos rodeia, como disse o teu apóstolo Pedro, Senhor. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meu amado Deus, amado Pai, mãos estão levantadas dizendo: Deus, eu quero a tua ajuda, Senhor. Eu quero ser fortalecido.
Senhor, eu ouvi a Tua palavra, mas eu preciso do Espírito Santo para digerir esta palavra, para selá-la em meu coração, para poder transformá-la em vida, Senhor. Vivifica, Senhor, vivifica. E deixa-me ser sincero, deixa-me ser verdadeiro, deixa-me ser original, genuíno. Deus, que o inimigo não me aplique mais trapaças, que ele não me destrua com os seus ardis, que ele, Senhor, não me engane, Senhor, com a sua maneira enganosa de enganar as pessoas, mesmo trazendo unção, Senhor, e como vimos nesta noite, Senhor, o Senhor nos deu um poder de Deus para transformar, o Senhor nos deu os olhos espirituais nesta era, para podermos enxergar a astúcia do inimigo e livrar-nos dele, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, abre, Senhor, nosso entendimento, não mais da mente, Senhor, como vimos que a mente não pode nos ajudar, ciência não pode nos ajudar, sabedoria mundana não pode nos ajudar, civilização não pode nos ajudar, mas há um que pode. Este é o Senhor Jesus Cristo, este é o Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Ele pode nos guiar pelo caminho direito, Senhor. Nós não conhecemos, Senhor, por natureza, pelo ser humano normal, nós nunca acharíamos o caminho, mas pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, o Senhor nos fará chegar até o dia final, Senhor. Nós queremos nisso, confiamos e pedimos graça, bênção e ajuda, que cada um saia daqui consolado, que cada um saia daqui renovado, com novo ânimo, nova força. Deus, favorece cada um de nós, dá saúde, cura as enfermidades, cura a dupla cura, Senhor, a cura da alma, a cura do espírito e a cura do corpo, Senhor. Nós nos encomendamos a Ti e pedimos a Tua ajuda, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Deus vos abençoe, irmão Fernando vai encerrar. Há um caminho para a adoção, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar. Glória a Deus, com as nossas cabeças inclinadas, pedir para o irmão César passar aqui, nos despedir com uma palavra de oração, pedir que Deus nos leve ao nosso lar e que o anjo do Senhor nos acompanhe e que possamos voltar abençoados no nome do Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Estou agradecido pela mensagem. Como o irmão falou, é a única coisa que nos supre. E a quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Amém, irmãos? Deus abençoe cada um. Senhor amado Deus, Senhor, nós Te agradecemos pelo conforto que Tu tens nos suprido nesta noite. O Teu profeta enviado, Senhor. Ó Deus, abençoe cada um, Senhor. Concede graça, misericórdia, Senhor. Senhor, nós pedimos Tuas bênçãos, Senhor. Que Tu possa ser conosco, Senhor. Nas horas difíceis, Senhor, nas provas, Senhor. Que nós possamos sempre nos lembrar de Ti, Senhor. Nós pedimos Tuas bênçãos, Senhor. Tu possa ser conosco ao voltar ao nosso lar, Senhor. Abençoe cada um, Senhor. Pedimos Tua bênção, Senhor. No Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Graças Te damos. Amém.